Bom dia, irmão Jorge. Bom dia. Bom dia. Beleza? Feliz sábado, bom sábado, né? Abençoado. Amém. Então nós estamos aqui mais uma vez, né? Para cumprimentar os nossos ouvintes, né? E que hoje é um dia abençoado pelo nosso Eterno, né? Mais um sábado. Isso. De descanso, porque o ser humano também merece descanso. É o dia que Ele guardou e reservou para o nosso descanso, né? Então, irmão Jorge, nós vamos fazer uma oração, agradecendo ao Eterno pelo eterno sábado, porque o sábado é eterno, não é verdade? Lá em Isaías fala que nós vamos, depois que terminar esse mundo, lá em Isaías 66, né, lá fala que nós vamos adorar o Eterno de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado. Exatamente. Vai continuar adorando eternamente. É o dia que ele cessou, né, da criação, então é um dia muito abençoado, né? É verdade. E lá Isaías fala bem claro, né? Que quando nós for para o novo céu, nova terra, nós vamos adorar Ele de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado. Exatamente. Não é verdade? Exato. Então, vamos fazer uma oração? Vamos lá. Agradecer ao Eterno, né? Pai Santo, neste momento, nós invocamos o Teu santo nome e o nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, que neste momento que vamos falar, é muito importante que os anjos estejam conosco e que o Senhor nos acompanhe nessa vídeo que vamos fazer, que nós vamos falar sobre uma festa, né, que tem agora no final do ano, e que essa festa vem há muitos anos enganando o povo, né, que é o Natal. E essa palavra Natal tem sido usada por Satanás, que muitos não conhecem a história e nem também estudou sobre essa história do nascimento do Filho do Eterno. Nós vamos falar hoje sobre isso. Amém, irmãos Jorge? Amém. Então, irmãos Jorge, nós vamos falar hoje sobre um assunto que é meio polêmico entre a humanidade, né? Que eles festejam a festa e na Bíblia só vemos, né, as 5 festas, né, lá de Levítico, né? Exato. Então foram festas que foi comemorada pelos nossos antepassados, os nossos pais, Abraão, Exato. né, Isaac, Jacó, né, Josué, né, que eles comemoravam essas festas porque era uma ordem do Eterno, né? Agora, esse nascimento do Yeshua HaMashiach, eles fazem uma comemoração que não é do agrado do Eterno, né? E nós vamos explicar por quê, não é verdade? Exatamente. Foi introduzido, né? O sincretismo religioso, ele misturou o santo e o profano, né? Então o paganismo entrou, né, com a herança da Babilônia, não estão atuando nos nossos dias, né, como nunca, né? Então é preciso que o Eterno nos dê a luz e leve essa mensagem para abrir os olhos e os ouvidos das pessoas para acordar e não cair essa modalidade, né, que introduziram dentro das igrejas, né? É verdade. Então, irmão, nós temos aqui Lucas, capítulo de Lucas, o capítulo 1 de Lucas, o verso 24, o verso 26 e o verso 36. Lucas 1, né? Capítulo de Lucas 1, Ok. o verso 24
né? O verso 26. Ali tá diferente ali, hein? Mas vamos ler esse... 35. 35 e 36, mas nós vamos ler. O 24? Ler o 24. E o 26? E o 26. Ok. Ok? Ok. Podemos ler? O verso 24 de Lucas, né, capítulo 1, o verso 24. Passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Eterno, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Então Isabel, ela ficou 5 meses esperando ver se realmente cumpria a promessa do Eterno, que Isabel, ela era estéril, e ela ficou 5 meses esperando ver se ela realmente, o Eterno cumpria a promessa que fez para ela, que ela teria um filho, certo, ainda de Zacarias, porque Zacarias, ele era o sumo sacerdote naquela época, e naquela época Zacarias, ele era já de idade. Os dois já eram de idade, né? Os dois já eram de idade, né? Isabel como ele, né? Então, né, aí no verso 25, né, assim me fez o Eterno, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Então, significava que ela estava grávida. Exato. Ela engravidou. E aí, no verso 26, fala assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte do Eterno para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, certo? Então, veja que tinha, o anjo Gabriel desceu no 6º mês para anunciar também, né, a Maria que ela ia ter um filho. Exatamente. Né, que ela ia ter um filho. Né? Depois de 6 meses, né, de Isabel, né, da gravidez de Isabel, né? Isso. Depois que foi anunciada a gravidez de Isabel, 6 meses depois, o anjo desceu e anunciou a Maria. Né? Então nós vemos aqui que Isabel era estéril, né? Vamos ler aqui o verso 35, né? E o verso 36 agora, irmão Jorge. Respondeu-lhe o anjo: e descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também entre o santo há de nascer, e será chamado Filho do Eterno. Né? Isso foi para Maria. Isso. O anjo desceu, né, e para anunciar a gravidez de Maria. Né? Exatamente. E no verso 36, aí o anjo volta a falar de Isabel. Né? Aí ele fala: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que dizia ser estéril. Não é verdade? Exatamente. Então, irmão, nós temos aqui, né, a gravidez de Maria, e temos depois, no 6º mês, a gravidez de Isabel. Exatamente. Né? Então, estava tudo sendo preparado. Tudo preparado. Né? Então aqui, quando fala que descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também entre o santo há de nascer o chamado Filho do Eterno. Filho do Eterno. Não é verdade? E quando o anjo anunciou para Maria, Isabel, né,
Isabel, tua parenta igualmente, ou seja, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês. Então, Isabel, ela já estava de 6 meses. Exatamente. Né? Quando Maria foi anunciada que ela ia ter um filho, Isabel já estava de 6º mês, já no 6º mês. E você pode perceber que o Eterno, ele sempre trabalha com esses números, né? Você já percebeu? Isabel estava no 6º mês. O Messias começou a ser gerado no 7º. Né? Se você for olhar, né? É verdade. Então, olha para você ver aí. No 6º mês, né? Quando o anjo Gabriel desceu. Interessante, né? Ele desceu no 6º mês, né? E anunciou para Maria a gravidez. E o Messias... E Isabel já estava grávida de 6 meses. E o Messias, a partir do 6º mês de Isabel, é o primeiro mês do Messias, né? Que se juntando o 6º com mais 1, vai dar 7. É verdade. Então é interessante você ver o número 7. É a perfeição do Eterno. Perfeição do Messias, né? É verdade. Então nós temos aqui, né, o 6º mês, o anjo desceu, né, para anunciar a Maria, né, que ela ia ter um filho. Exatamente. E Isabel já estava no 6º mês de gravidez. Certo. Né? Mas aí fala que o anjo desceu e ela estava grávida, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então fala aqui que ela estava grávida do Espírito Santo. Isso aí a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, né? Essa colocação. Então a Bíblia, né, fala que ela estava cheia do Espírito Santo, né? Ou seja, que ela teria um filho e era do Espírito Santo. Isso. Né? Mas vamos voltar aqui em Gênesis, irmão. Vamos voltar aqui em Gênesis. Voltar aqui em Gênesis. Então, quando a Bíblia diz que ela estava grávida do Espírito Santo, né? Então, vamos voltar em Gênesis. No princípio, capítulo 1, o verso 1 e o verso 2. No princípio criou o Eterno o céu e a terra pairava, estava sem forma e vazia. As trevas sobre a face do abismo. E o Espírito do Eterno parava sobre as águas. Irmão Jorge, como você interpretaria esse texto? O Espírito do Eterno parava sobre as águas. O que parava sobre as águas ali? Ali, nós sabemos que o Espírito é ruach, né? É fôlego, a pneuma. É a respiração, o fôlego, o Espírito do Eterno presente ali, na construção e tudo, né? Que age através do seu poder, do seu fôlego, né? Do seu poder atuante. Então, irmãos, tem uma Bíblia, né? Tem uma Bíblia católica que eu tenho, né? Nem peguei a Bíblia, né? Que é a Paulina. Certo. Né? E essa Bíblia Paulina, ela não fala espírito aqui. A Bíblia Paulina fala sopro, vento, respiração. Exatamente. Ruach. Ruach Kadosh, né? Que é o Espírito do Santo. Na Paulina, então, ela aqui já não tem o Espírito do Eterno. Aqui tem vento, sopro e respiração. Exatamente. Isso é importante ficar bem esclarecido, né? Então, quando a gravidez de Maria, que fala que ela ficou grávida do Espírito Santo, então lá o que o Eterno enviou sobre Maria foi o que? Ele deu para Maria
gerar um filho e ele deu o fôlego de vida, Fogo de vida. que é o sopro da vida. Ele soprou. Isso, o sopro da vida, porque quando a criança nasce no ventre da mãe, ele tem o espermatozoide do Exatamente. homem, não é verdade? E esse espermatozoide, ele não é um ser, Não. ainda ele não é um ser, Não se formado, né? não é um ser formado. E depois disso, a mulher gera a criança, né? E aí depois que ele gera, depois dos 2, 3 meses, 4 meses, né? Chegando aos 6 meses, né? Que a mulher tem criança 9 meses. Exato. Né? Então, com 3 meses por aí, geralmente a criança mexe. Exatamente. Aí ele já tem o quê? O fôlego de vida, que é o espírito. A partir do momento que ele é fecundado, né, no óvulo da mulher, aí o Eterno lhe sopra, né? E dá vida. A partir do sopro de vida se inicia ali, né? É verdade. Então a gente tem que assim, saber interpretar bem, né, esses detalhes para que haja entendimento, né? Bom, irmão Jorge, então quer dizer que o Eterno soprou no ventre de Maria, de Isabel, né? E ao passar 3 meses, né? 3 meses por aí a criança mexe. Então ele já tem o quê? O fôlego de vida. Exatamente. Mas O Eterno já muitos, ali a Bíblia diz que, né, foi gerado pelo Espírito Santo, né? Mas em Gênesis, nós lendo ali, o Espírito, que é o mesmo, ali é sopro, vento, respiração, Exato. né? Exatamente. Então, se ele foi gerado pelo Espírito Santo, que nem eles falam, então significa que o Espírito Santo está acima do Filho e do Pai. E isso é uma armadilha do inimigo, né? Ele sempre tentou querer ter o poder que o Eterno tem, né? Até acima do Eterno. E sempre ele vai ser desmascarado e vai vir a verdade. E é o que está acontecendo hoje. Você pode perceber de uns anos para cá, o que está sendo revelado para as pessoas, né? Aqueles que querem ouvir e aprender e descobrir o que é verdade e o que é mentira, essas pessoas vão saber. Só aquelas que estão tipo embriagado com o sistema babilônico, não vai abrir os olhos nem os ouvidos, vão continuar na Babilônia. Não tem jeito, irmão. É verdade. A pessoa, quando está dentro de Babilônia, é difícil sair. Difícil a pessoa que está dentro de Babilônia, é difícil sair. Totalmente embriagado. Então, irmão, veja bem. Eu gosto de explicar as coisas para deixar claro. Bom, nós temos o soberano, que é o Pai. Correto? Correto. Temos a autoridade do Pai dando ao seu filho Yeshua HaMashiach autoridade igual ao Pai. Isso. Mas nós não temos um texto bíblico que o Eterno deu autoridade ao Espírito Santo igual a ele e igual ao Filho. Não tem. Não tem. Não tem. E você vê na Bíblia, quando a Bíblia diz Espírito Santo, né, na língua hebraica é Ruach Kadosh, ou seja, o Espírito do Santo. É Ruach Hakadosh, né? Então, o que acontece? Acontece que essa terceira pessoa que colocaram ali para ser filho, para que o Filho do Eterno é filho dele, então olha só, aí cai por terra o Salvador, ele não é Deus. É porque aí tira a paternidade do pai, né?
tira a paternidade do pai, e então o pai diz: eu gerei, ele não fala? Outra vez eu te gerei. Ele é o autor da vida, né? Né? Então, quem gerou? O pai ou o Espírito Santo? O próprio pai, né? O próprio pai. Então, esse Espírito Santo que está ali na Bíblia, que fala que ele foi gerado pelo Espírito Santo, isso aí vem a calhar bem no que nós vamos pregar nesta manhã, que nós vamos falar sobre o Natal. Isso. Sobre o Natal. É o nascimento do nosso Salvador, né? Então eles pegaram como ali o nascimento do Salvador, né? E fizeram uma festa natalina. Isso. Que ele nasceu 25 de dezembro, né? Mas isso é mentira. Isso vem de Babilônia, né? Lógico, vem de Babilônia. Porque se você olhar a Bíblia, ali onde nós falamos que no 6º mês, né, o anjo desceu para Maria, né, e anunciou a gravidez dela, não é verdade? Exatamente. Então o 6º mês de hoje, irmão, qual que é o 6º mês? É julho, né? Julho, né? Julho. Julho. Aí vem agosto, Agosto. setembro, outubro, novembro e dezembro. Exatamente. Não dá 6 meses. Não dá. Não dá 1 ano. Porque a mulher, ela tem uma criança 9 meses. Eu acho Não é assim, verdade? sabe? Então, se foi no 6º mês que o anjo desceu, então você contando, não dá. Não dá. Aí, conta aí, irmão, para mim. Conta aí. Conta aí para mim, vamos ver. Na verdade, é junho, né? Você pega abril é mês 4, maio 5, junho 6, né? É junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É a partir de junho. Aí, então, quer dizer que ela tem 6 meses, mas a mulher ganha bebê com 9 meses. 9 meses. Então, faltou 3 meses ainda. Faltou 3 meses. Bom, então tá errado, né? Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, ele teria que nascer em março, então. Março, abril, por ali, né? Março, abril, mês de Abib. Exatamente. Então, quer dizer que esse Natal que nós vamos falar agora, isso aí foi criado por Satanás? Ah, com certeza. Essa era a festa que era comemorada naquela época, né, dos imperadores, né, do Rod, né, aquele povo. Ah, foi criado por imperador. Veio de Rod e veio os imperadores, né, Herodes, aquele povo. Ah, tá. Lá então, eles comemoravam, né, essas datas. Nós temos pessoas falando, né, do nascimento de Cristo 25 de dezembro, né? Certo. Ah, mas é porque o calendário judaico, né, lá é diferente do calendário de Juliano, né? Bom, o que importa, irmão, é que seja o calendário de Juliano, seja o calendário do judaico, não é verdade? Certo. Não tenha nenhuma autorização na Bíblia para comemorar o aniversário do nosso Yeshua HaMashiach. Exatamente. Não existe uma passagem bíblica que nós podemos comemorar o Natal, né, do nascimento do Salvador. Por isso que, como não tem na Escritura, o próprio Messias já ocultou essa data do nascimento dele, porque o mais importante seria a sua morte, a data da sua morte. Aí sim, que é o resgate do ser humano do pecado, né? Ele levou todos os pecados da humanidade. É verdade. É uma data para se comemorar. Então, se tivesse que comemorar, teria sido a ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo. Né? Aí teria motivo para a gente comemorar. Aí sim. Né? A ressurreição de Cristo. Né? Então, irmão, é uma data importante. né, nós vamos
Vamos para a apostila agora, irmão? Ler algumas coisas aqui, né? Vamos lá. O Natal veio do paganismo. A prova na história e na Bíblia. É provado na história e na Bíblia. Exatamente. Que é do paganismo. Né? Isso é bom, um estudo legal, porque está chegando, nós estamos se aproximando do Natal, né? Uhum. Nós já estamos em outubro, né? Então logo mais será o Natal, então é uma mensagem importante para esse final de ano. É verdade. Então aqui nós temos aqui, sabe, uma enciclopédia que eu puxei lá da enciclopédia católica, edição de 1911. Ok. Olha só, 1911. Né? Eu puxei. Isso aqui hoje, irmão, sabe, é fácil. Você entra no celular e você puxa o que você quiser. Hoje tem uma informação. O Google informa tudo, né? Tem. Então aqui a festa de Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Exato. Isso não sou eu que estou falando, não. É a enciclopédia que eu busquei lá em 1911. Exatamente. Né? Da igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Que era o celeiro do paganismo, né? Pagão, era pagão mesmo, né? E ali o Egito era dominado por Satanás, né? E o Egito e os costumes pagãos relacionados com os princípios do ano se concentravam na festa do Natal. Isso quem fazia era o Egito. Já veio do Egito. Era uma festa do Egito, né? Então isso está na enciclopédia, edição de 1911. Católica. Não foi eu que escrevi, isso aqui está lá, né? Aí temos aqui também a origem do chamado pai da igreja, ver mesmo na enciclopédia acima, né? Então está lá também em 1911. Isso. Né? E lá está assim: não vemos nas escrituras ninguém que haja celebrado uma festa ou celebrado um grande banquete no dia de seu natalício. Somente os pecadores, como Faraó e Herodes, celebraram com grande regozijo no dia em que nasceram neste mundo. Irmão Jorge, fala para mim aí, irmão Jorge, você que tem uma capacidade para definir. Você achou na Bíblia que quando o Salvador nasceu, houve uma festa, uma comemoração? Não, não houve. Então lá quando ele nasceu, não houve festa? Não houve festa. Ninguém festejou? Não, porque até então, naquele tempo, o Herodes estava à procura de todas as crianças que nascessem naquele período era apreendida, né, e morta, né? Então o Messias já no início já não foi festejado. O nascimento dele? Somente os pastores que viram, né? Os pastores que estavam no campo, né? Os pastores que estavam no campo. Exatamente. Quer dizer que então, em vez de ser uma festa do nascimento do nosso Yeshua HaMashiach, era o contrário. Herodes queria matá-lo. E matar as crianças daquela época, né? Mas que festa, hein, irmão? Então. Que festa! Porque, sabe, as pessoas comemoram essa festa de Natal, né? E fala que ele nasceu 25 de dezembro, né? Exato. Mas lá a gente vê que quando ele nasceu, logo em seguida veio os magos, né? Os magos desceram para visitar ele, passou primeiro por Herodes, e Herodes falou: vai lá e volta aqui para mim também dar presente para esse menino, né? Exato. Mas o que ele queria era matá-lo. Ele queria localizar o menino para matar, né? Certo? Então significa que não era festa. Lá o negócio era perseguição e morte. E morte. Né? Então não existe isso na Bíblia, né? Não tem. O que existe lá é os magos e Herodes. Né? Tá bom então, irmão. Vamos continuar aqui. Né? Então aqui nós temos a origem é um dos chamados pai da igreja. A mesma enciclopédia acima.
não vemos nas Escrituras ninguém que haja celebrado uma festa ou celebrado um grande banquete no dia do seu natalício. Somente os pecadores, como Faraó e Herodes, celebraram com grande regozijo o dia em que nasceram neste mundo. Quer dizer que então Herodes, né, e Faraó, eles celebraram o dia do nascimento deles. Isso está na enciclopédia, né? Então lá na época, quando nasceu o Faraó, fizeram um banquete. E quando nasceu também Faraó, também lá no Egito, fizeram um banquete. Herodes, também, né? Porque isso aí eles já tinha a mesma linhagem lá do povo babilônico, né? Então, aquelas tradições de Babilônia veio chegando, né? Aí chegou aqui em Faraó, em Herodes, né? Então isso veio... Mas eles fizeram comemoração do dia que eles nasceram, né? Sim, porque já tinha origem lá em Babilônia, né? Isso, mas em Salvador não, né? Não. Então aqui, a autoridade histórica demonstra que durante o primeiro e terceiro século da nossa era, os cristãos não celebraram o Natal. Esta festa só começou a ser introduzida após o início da formação daquele sistema que hoje é conhecido como a Igreja Romana. Então hoje quem comemora o Natal junto com a Igreja Romana, isso, que é ali o trono de Satanás. Exatamente. Engraçado, né, irmão? Eu achei interessante isso aqui, porque hoje Roma pagã é o trono de Satanás. E quem comemora o Natal junto com Satanás? Exato. Porque a Roma é o trono de Satanás. Que as Escrituras, ela tem as suas festas que o Eterno determinou, né? Só que eles ocultaram as festas do Eterno e criaram essas festas pagãs. É verdade, né? Adorar ídolos. Isso, olha só, irmão, vamos continuar aqui que eu pus, né? Isso é no século IV. Somente no século V foi oficialmente ordenado que o Natal fosse observado para sempre. Quer dizer que até o século V não haveria essa festa. Não tinha essa festa de Natal. Não tinha, né? Essa festa de Natal. E aí, continuando aqui, né? Sempre como uma festa cristã, no mesmo dia do circular festividade romana, em honra ao nascimento do Deus Sol. Então, eles colocaram 25 de dezembro, o aniversário, né, a festa do nascimento do Salvador Yeshua HaMashiach, no dia do Sol. Então eles fizeram uma coisa assim, sabe, irmão? Bom, vou aproveitar que a festa do Sol nós temos todo ano 25 de dezembro, vamos incluir também o nascimento do Salvador. Exato. Satanás colocou na cabeça deles, irmão. Olha, vocês fazem essa festa, mas inclui aí também o Salvador. Vocês não adoram ele? Né? Veja o que Satanás fez, irmão. É o sincretismo religioso, né? Eles colocaram a verdade com a mentira, né? O paganismo, que é pagão, é trevas, né? O que é luz é do Eterno. Então eles tentam juntar a luz com as trevas, mas não tem jeito. Não tem como. Não tem como. Então aqui, irmão, também vamos continuando. Se fosse da vontade do Eterno que guardássemos ou celebrássemos o aniversário do nascimento do Yeshua HaMashiach, ele não haveria ocultado a sua data exata, nem o deixaria sem nenhuma menção a esta comemoração em toda a Bíblia, ao invés de envolvermos-nos numa festa de origem não encontrada na Bíblia, mas somente no paganismo. Somos ordenados a adorar o Eterno, relembrar
biblicamente a morte do nosso Yeshua HaMashiach. E biblicamente pregar esta morte, o seu significado vitoriosa, a ressurreição do nosso Salvador, a sua próxima vinda gloriosa, sua mensagem, né? Que é a sua mensagem, né? A sua mensagem, né? A salvação para que creem verdadeiramente, na perdição para não crente verdadeiro, né? Então veja bem, se tivesse que comemorar, né, a gente teria que comemorar a ressurreição dele, não a morte dele. Essa é a grande vitória, né? Esse é o... Se tivesse que nós fazer uma festa e comemorar, seria, sabe, a ressurreição dele, Exatamente. não a morte dele. Mas aí o que fizeram aqui, até depois nós vamos fazer também o vídeo sobre a Páscoa, né? Que é, eles comemoram a ressurreição do Messias, mas totalmente uma festa pagã, que é um comércio, né? Que visam somente comércio, venda de ovos, de presentes, tudo coisa paganismo, do paganismo. É verdade. Então vamos continuar, mano. Aqui. Primeiro, o Salvador não nasceu em 25 de dezembro. Quando ele nasceu, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardava durante a vigília da noite o seu rebanho. Lucas 2, verso 8. Então, por caso desses pastores, né, que eles estavam no campo, né, e ali vigiando, né, na vigília da noite o seu rebanho, Isso. então ele não poderia nascer 25 de dezembro. Exatamente. Porque 25 de dezembro, na época que era lá os pastores, era muito frio demais. Era frio demais. Então eles não estariam ali, sabe, né, naquela noite, guardando o rebanho. Exato. Não é verdade? E aqui nos nossos dias, né, é a mesma coisa, não mudou. Pode ver que nós estamos em dezembro aqui no Brasil, mas na região do Oriente Médio lá é muito frio nessa época. É verdade, né? Então, jamais poderia acontecer na Judéia durante o mês de dezembro. Os pastores tiravam o seu rebanho do campo em meados de outubro, ainda mais à noite. Obrigavam para protegê-lo do inverno, que se aproximava o tempo frio e de muita chuva. Não é verdade? Então veja bem, lá nessa época, 25 de dezembro, né, Época fria, né? era um meado, né, de outubro. Outubro lá é frio. Lá era muito frio, né, era garoa, chuva, frio. Exato. Então eles recolhiam o rebanho para não morrer. E eles também não aguentavam o frio. Então isso aí já desmascara toda essa data falsa aí. É verdade. Aí já cai por terra a data 25 de dezembro, né? E aí temos aqui, protegê-los do inverno que se aproximava, tempo frio e de muita chuva. Então eles recolhiam as ovelhas, porque além de frio, era muita chuva. É o tempo chuvoso. Então, imagina só, você com um monte de ovelha, e as ovelhinhas pequenas, recém-nascidas, como que eles iam morrer tudo, né? E por isso que eles recolhiam naquele tempo, né? A Bíblia mesmo prova, né? Está lá em Cantares, né? Pode ir lá em Cantares, né? Nosso vídeo está aí, não vou abrir a Bíblia, que, né? Pode ir lá em Cantares, capítulo 2, o verso 1. Você vai ver lá que está bem claro, né? Exato. Esdras, capítulo 10, o verso 9 e o verso 13. Também lá a Bíblia fala claro sobre esse negócio dos pastores, né, e o frio no mês de dezembro. Isso. Né? E que o inverno era a época das chuvas e que tornava impossível a permanência dos pastores com o seu rebanho durante a frígida noite,
no campo, e também pouco provável que um recenseamento fosse convocado para a época da chuva e frio. Lucas 2:1. Então veja bem, quando César fazia o recenseamento, logicamente, ele nunca fazia nessa época. Exatamente. O recenseamento era ir lá, né? Como Salvador foi, José foi, né? Subiu com José e Maria naquele tempo para fazer o recenseamento, né? Isso. E também levar o Salvador para fazer o ritual que os judeus faziam, né? Exato. Que era cortar o prepúcio, não é verdade? Exato. Então José não ia subir com o menino naquela época, né? Porque era muito frio. É uma época bem própria, né? Não tem nada, né, que dá, tipo, firmeza, né, e base para essa colocação bíblica aí, né? Colocação bíblica não, montada pelo sistema, né? É verdade, sabe? Não tem como a gente aceitar, porque lá aquele tempo, né, era muito frio, né? E ninguém aguentaria subir a Jerusalém, né, com um menino recém-nascido, né? Exato. Porque acho que era 7 dias, né? 7 dias do nascimento já cortava o prepúcio. Exato. Né? Como é que eles iam Não tinha como. submeter a criança num tempo desse, né? Não tinha como sair dali e ir para lá. As dificuldades eram muito grandes, né? Então aqui nós temos aqui a festa de Natal não estava incluída entre os primeiros festividades da igreja, é o primeiro indício dela, são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com os princípios de ano se encontrava na festa do Natal, né? Então isso aí foi criado lá no Egito, né? Exatamente. Essa festa lá, né? E aí temos aqui, né, ao Orígenes, um dos chamados pais da igreja, vê a mesma enciclopédia acima, né? Isso foi em 1911, né? Nós Isso. lemos lá já atrás, né? Isso. Então isso aconteceu lá, né? Dos pais da igreja, né? E Faraó e Herodes é que comemorava, né, naquele tempo o nascimento deles, né? Exatamente. Então aqui nós temos aqui já falamos atrás, né, que é exato o nascimento de Cristo, né, o nosso Salvador, né? Então nós temos aqui embaixo, o Salvador não nasceu em 25 de dezembro, certo? Exato. Aqui embaixo, aí essa parte de cima nós lemos também lá na outra parte, né? Isso. Então temos aqui, né, o Salvador, né? O Salvador não nasceu 25 de dezembro. Exato. Quando ele nasceu, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, guardando durante a vigília da noite o seu rebanho, né? Então veja bem, os pastores naquele dia, né, eles estavam guardando o rebanho. Eles estavam lá pastoreando o rebanho a noite toda. Então não estava frio. Estava uma temperatura agradável, né? Estava uma temperatura que eles podiam suportar, né? Mas não 25, que era a festa, né? Que era mais gelado do ano lá em Jerusalém. Exato. Né? Então temos aqui, ó, como esta festa se introduziu na igreja. É uma pergunta. Como ela introduziu na igreja, né? Não se pode determinar com precisão até que ponto a data desta festividade teve origem no pagão Brumália. Essa era uma data, né, que eles colocaram lá, né, que era a origem de pagã Brunália. Exato. Ou seja, eram uns do Egito, né, aquelas pessoas pagãs, né, lá no Egito, né, que faziam essa festa, né, Exato. que era 25 de dezembro, né? Exatamente. Era a festa pagã, né, de Brumália, chamava Brulália essa festa, né? Era uma festa que
que eles faziam lá, né? Faziam lá. E era Brumália, né, o nome da festa, né? 25 de dezembro, né? Que seguia, né, a Saturnália, né? Que era 17 a 24 de dezembro. De dezembro. Né? Então essa festa também, Saturnália, era também uma festa dos pagãos. Pagão. Comemorava o nascimento do Deus Sol, né? Isso, comemorava o nascimento do Deus Sol, era uma festa pagão. Esse dia foi o dia 25 de dezembro, foi o dia que Tammuz nasceu, que eles falam que é a reencarnação de Nimrod. Então o Nimrod ele ficou como Deus Sol, porque se reencarnou em Tammuz. Isso. Então seria a festa para Nimrod. Para Nimrod. Ele se reencarnou no suposto filho, né? Isso. Então, irmão, o que eu achei interessante aqui, né, a Saturnália, 17 a 24 de dezembro, certo? Tudo não festa era pagã. nem 25. Eles colocaram, a Igreja Católica colocou como 25, né? Mas lá essa festa não era 25, era 17 a 24 de dezembro. A Roma criou tudo, né? É verdade. Montaram o pacote, o cavalo de Troia e soltaram no mundo aí. E comemorava o nascimento, né, do Deus Sol no dia mais curto do ano, certo? Exato. Então, esse nascimento do Deus Sol, quem é o Deus Sol? Não foi Nimrod? Nimrod. Não foi Samira, que falou que ele tinha morrido E reencarnou. e ele tinha subido ao céu, e agora ela não falou que ele era Deus, o Deus Sol? Exatamente. Não foi isso? Então essa era a festa do Deus Sol. Deus Sol. Que era lá de Samira, Nimrod. É porque aí quando o Nimrod morreu e nasceu o Tammuz, né? Logo após nascer o Tammuz, em 25 de, eles colocaram aqui 25 de dezembro, e aí ficou como a reencarnação de Nimrod, né? E aí se comemora até hoje. Até hoje essa festa, né? Então, a festividade pagã de Saturnália e Brunália estavam demasiadamente arraigada nos costumes populares para seres suprimido pela influência cristã. Essa festa aguardava tanto que os cristãos viram com simpatia uma desculpa para continuar celebrando e sem maior mudança no espírito e na forma de sua observância. Pecadores cristãos do Ocidente e do Oriente Próximo protestaram contra a frivolidade indecorosa com que se celebravam o nascimento de Cristo, enquanto o cristão da Macedônia acusavam os seus irmãos ocidentais de idolatria e de culto sol por aceitar como cristão essa festa pagã. Exatamente. Ali já houve divergência ali, né? É verdade. Recordemos que o mundo romano havia sido pagão antes do século IV. Os cristãos eram pouco, embora tivesse aumentado em número, e eram perseguidos pelo governo, pelos pagãos. Porém, com a vinda do imperador Constantino, no século IV, que se declarou cristão, elevando o cristianismo em nível de igualdade, né? Então, Constantino, quando ele era o imperador Constantino, no século IV, ele declarou cristão. Foi quando ele entrou no rio, ele entrou a cavalo, né? E ele estava corrido. Estava corrido daquele império que estava derrotando ele. E aí ele, para se livrar da morte, ele correu para a igreja e se escondeu. E aí pediu para ser batizado. E ele foi batizado, sabe, antes de ele entrar lá onde estavam os cristãos, né, ele foi batizado no rio. Interessante
o bispo estendeu a mão para ele e a tropa dele a cavalo e batizou ele lá no rio. Ele nem afundou nas águas. Tá vendo? Você entende? Entende, irmão? É tudo uma Como farsa. que é as coisas, né? Constantino, a história de Constantino, ele entrou pelo rio corrido para se esconder, É uma farsa, né? né? E aí o bispo, né, de Roma batizou ele e toda a tropa dele, né, antes deles descer as águas, né? Porque o batismo tem que descer as águas, afundar nas águas, né? Mas então, irmão, essa festa ela é pagã, Totalmente né? pagã. E é uma festividade pagã, né? Que hoje as pessoas comemoram, mas, irmão, como é que eles comemoram essa festa hoje? Você fala o Natal, né? É o Natal, O 25 de dezembro, né? 25 de dezembro. Hoje é uma festa que ela tem raiz pagã, né? Então o resultado você vê todo final de ano, né? 25 de dezembro, é muita bebedeira, muita farra, muita prostituição, né? Eles falam que é uma confraternização, faz uma ceia, né? É uma coisa assim que eu acho que o Eterno deve abominar isso, porque não está comemorando coisa alguma do nascimento do seu filho, jamais. Estão comemorando um Deus Sol, um homem, né? Usado por Satanás, né? Ou as pessoas no mundo inteiro adoram isso, né? Gostam da formalidade, né, irmão? De festas, né? Comemoração, né? Então, o povo gosta muito disso aí.